Nós só conseguimos nos perdoar quando nós conseguimos esse movimento, quando nós conseguimos perceber que nós somos. Nós temos uma estrutura chamada persona, que é a personalidade, que envolve as nossas funções, o nosso status, né, o nosso papel de pai, de mãe. Tudo está no âmbito da persona. O que alimenta a persona, o que sustenta a persona é o ego. O ego é o eu humano, formado na primeira infância. É o ego. A palavra ego significa eu. É o que comanda a nossa vida psicológica. É o que a psicologia trabalha amplamente nos processos terapêuticos. E há uma dinâmica mais interna que o Espiritismo nos revela e que as psicologias transpessoais também nos advertem, sinalizam, em perfeita consonância com a visão espírita, que é uma dimensão do eu sagrado, que Jesus dizia Deus, que Allan Kardec chama de espírito. O que é um espírito? Os espíritos responderam, é uma centelha, é um clarão, é luz, é o que nós somos internamente. No fundo, nós somos luz. Mas o que acontece conosco é que às vezes nós ficamos só no ego ou só na persona e não mergulhamos no eu sagrado. E aí, quando nós não mergulhamos no eu sagrado, nós não conseguimos estabelecer um bom contato com o nosso ser integral que somos e com a nossa essência. E aí temos dificuldades de nos colocarmos no mundo, porque o ego fica fragilizado, e às vezes a persona fica atrapalhada. Quando a gente lida só com esses mecanismos, vá para o 4, por exemplo. Veja o 4. Quando a gente é só persona, desconectada do eu sagrado, ela se manifesta inadequada. E aí vejam o que acontece. A gente apresenta-se uma calma que não tem nada de calma. A gente é um bonzinho e um humilde, tudo entre aspas, pode botar os outros. A gente é um pseudo-ser, que nem a gente sabe que a gente não é assim. É aquela pessoa que parece que é, mas não é, Denorex. Ela tem um jeito, mas não é. Na verdade, é uma capa. Essa capa é porque o jeito como ela se coloca no mundo, a persona como ela se coloca no mundo, é uma persona muito inadequada, porque ela está desconectada do seu eu sagrado. Há aqui uma trava. O ego dela é muito frágil. E aí ela se apresenta perfeccionista, bonzinho. Quando disser, mas você é tão bonzinho, não estão lhe elogiando, não. É preferível ser bom. Se for bonzinho, é ruim. Às vezes é melhor dizer, mas você é mau, hein? Às vezes é melhor ser mal do que bonzinho. Porque o mal, ele sabe que está mal, mas ele pode virar bom. E o bonzinho nem sabe que bom ele não é. E de que aquele bonzinho é uma maldade que às vezes tem dentro dele. Ele fica falando manso, olá Chico Xavier, olá meus amigos, e fala manso, torce o pescoço assim. Tem gente que torce o pescoço assim no centro espírita. Eu fico impressionado, só no centro espírita, parece que dá um torcicolo. Oi. Mas fora, está com o pescoço inteiro. Eu não fico entendendo por quê. A pessoa torce o pescoço no centro espírita, em casa ela tem um pescoço inteiro. No centro espírita ela fala manso, tranquilo. E em casa ela é um trovão. São essas contradições. O espírito diz assim, não, vocês são umas serpentes. Até para falar vocês viram um pescoço aqui dentro. Um espírito obsessor. Eu não gostei disso quando ele disse isso lá. Mas era verdade, o danado estava falando a verdade. É assim. Aí, não sei o quê, a gente quer dar a vida para salvar o outro. Mas não é sentimento. É um sentimentalismo doentio. Não é uma atitude de amor real. Não é uma caridade real. É alguma coisa que a gente faz para ser visto, faz para mostrar que a gente é caridoso. A gente é caridoso com todo orgulho, tem orgulho de ser humilde, e assim a gente é. Certinho, a gente faz tudo certinho, todo certinho e atrapalhado. Ele é uma postura mais estereotipada. É uma falsa perfeição. Esse é o perfeccionista, ele não é perfeito. Esse cidadão aqui, ele tem uma persona inadequada. Vá para o outro, por favor. Esse aqui não, esse aqui é um ser mais autêntico. Mas esse ego aqui é um ego frágil, porque está desconectado do eu sagrado, entenderam? Eu vou correr um pouquinho. O próximo. Esse aqui, entretanto, é diferente. Ele tem uma persona adequada, tem um ego forte, porque ele está conectado com o eu sagrado.
Ele está conectado com a luz que é Ele. Então, ele se mostra com todas as características que o Evangelho propõe, com intensidades diferentes. Ele perdoa num certo nível, tem uma certa indulgência, flexibilidade, é uma pessoa que tem uma cota de humildade expressiva. Mas por que ele é isso? Porque ele é um ser que está apoiado no eu sagrado. Ele, por estar apoiado no seu eu sagrado, ele apresenta um ego bem estruturado e uma persona adequada. Ele desenvolve bem os seus papéis sociais. Ele é um dirigente do centro espírita, mas é um dirigente que tem uma estrutura evangélica. Não é aquele dirigente que é falso pai do centro espírita, que é falso amoroso, que tem duas caras, que torce o pescoço, mas o pescoço ora está assim, ora está assim. Ele é ele. Quando apoiado no eu sagrado, é aquele homem ou mulher que é profundamente amoroso, como uma mãe e um pai deveriam ser, cuidando daqueles que são os seus trabalhadores, os companheiros que frequentam, que fazem parte com ele da estrutura doutrinada na direção do centro espírita. Aceitação. Aqui está o perdão, vejam só. Às vezes nós fazemos um pseudo-perdão, de máscara a máscara. Eu te perdoo, não sei o que, tudo mentira. Um pseudo-perdão. Eu faço que perdoo você, você faz que ficou perdoado, eu estou dizendo para você que eu não sinto mais culpado, você diz para que não está mais sentindo magoado, mas é tudo mentira, é tudo um contrato social para inglês ver. Nós fazemos muito isso. É uma postura hipócrita, é de persona para persona, desconectado da totalidade do que somos. Às vezes a gente tem relações egóicas e trabalha o perdão no nível egóico, e aí manifesta a nossa culpa, nossa mágoa, nosso conflito, nosso desamor. E nós só conseguimos o perdão real quando nós conseguimos mobilizar a intimidade do nosso ser, exteriorizamos isso através do nosso ego, que fica forte, e manifestamos isso através da nossa personalidade no perdão, que é uma manifestação do amor. Ficou compreensível isso aqui? Eu vou ser meio ligeirinho, mas para mostrar que tem o perdão dos lábios, que o Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, nos coloca, e tem o perdão que vem do coração do ser, do íntimo do ser, do espírito, da alma. Então, a nossa grande dificuldade é poder contactar com o nosso eu sagrado, e poder experimentar esse eu sagrado, e poder, a partir dele, exteriorizar o nosso amor. Apaga aí, acenda a luz, por favor. Eu vou querer usar esse sonzinho aqui. Por favor. Eu vou fazer uma técnicazinha antes do nosso lanche, uma técnicazinha rápida. Eu acho, é o lado que a fita está menor. Vai dar uma voltadinha, o início dela. Aí se liga. Então, eu vou fazer um exercício muito bonito agora, muito legal, muito gostoso ele, para trabalhar o perdão. Para a gente poder fazer contato com esse eu sagrado nosso. Às vezes a gente olha o outro nos olhos, o que é muito difícil, a gente quase não se olha nos olhos, né? A gente olha para cima, olha para baixo, olha para o lado. Quando a gente olha no olho, a gente não sustenta muito, porque olhar no olho é uma coisa complicada, né? É difícil olhar no olho, né? A gente tem vergonha. A gente tem vergonha de fazer contato com os outros. Se a pessoa olha muito no teu olho, você vai perguntar: o que é que tu quer? Se for do sexo oposto, aí o outro, oi, já fica pensando que está paquerando. E às vezes está só olhando, não é nada, não. Então, olhar no olho do outro pode significar uma experiência de exploração da sua anatomia. O oftalmologista olha o seu olho e ele está tentando estudar a anatomia, ver como está lá as conformações das estruturas, ali da pupila, ali da córnea, da conjuntiva hilada, que é o branco do olho, daquele buraquinho branquinho, pretinho, que aí é a pupila em volta na íris. Ele pode estar fazendo uma estrutura, estudando a estrutura fisiológica, anatômica. Mas a gente pode olhar com outro olhar esse olho, e pode tentar estudar o corpo inteiro,
olhando a íris, o iridologista procura avaliar que órgão está afetado, fazendo um estudo iridológico, estudando através da íris, que representa o que está acontecendo com o teu corpo. É um olhar diferente, é um olhar que vai além do corpo, ele olha para o sistema. Mas nós podemos fazer um outro tipo de olhar, nós podemos olhar para o outro de uma forma egóica, como habitualmente nós o fazemos. Nós olhamos para o outro e ficamos estudando o outro no nível egóico. E o nosso olhar tem dificuldade de se manter, porque a gente sente vergonha, porque é um olhar autoritário, porque é um olhar que revela, às vezes, cobiça. É um olhar que está nesse nível, revelando um pouco do que a gente é no ego, no eu humano. É um olhar que nos inquieta, às vezes. É um olhar que traz, às vezes, um conteúdo de agressividade. Esse olhar é um olhar do ego. Quando a gente vai aprendendo a conhecer o ser humano, nós vamos além desse olhar do oftalmologista, que está olhando as lesões, além do olhar do iridologista que estuda a íris, vendo o corpo, como é que está o corpo inteiro, nós vamos um pouco mais além, olhando como está o ego, ou seja, o movimento psicológico da pessoa. A mãe diz, vem cá, meu filho, me diga isso olhando nos meus olhos. Aí ela olha, aí o garoto olha assim e diz, mamãe, eu fiz isso mesmo, não queria dizer. Porque o olho revela um pouco da realidade egóica. Ele não sabe mentir olhando para a mãe. Nós dizemos isso no telefone. Não, eu quero ter essa conversa com você, mas é olho no olho, não quero ter por telefone. Não é porque vão gravar, não. É porque você quer ficar olhando no olho do outro. Não, eu quero que ele me diga isso olhando nos meus olhos. Porque os olhos revelam essa dinâmica egóica, que vai além do olho propriamente dito, revelado pelo oftalmologista, que vai além do corpo nessa dinâmica orgânica revelada pela íris, que é esse movimento mais profundo que olhar o ser mais ou menos por dentro, no nível egóico, quando nós enxergamos através do olho o que a pessoa traz dentro de si, olhando-lhe nos olhos, tendo uma conversa olho no olho. É o que faz quando se tem muita dificuldade em duas pessoas que estão atrapalhadas no processo judicial, faz-se a acareação, cara a cara, olho no olho. E as pessoas ficam olhando como é que elas reagem, ou como é que elas dizem, tão forte que é quando a gente olha no olho do outro e vê essa dinâmica egóica. As mesmas pessoas que às vezes têm muita culpa e não conseguem olhar nos olhos das outras pessoas. Quando a gente faz mal a alguém, a gente tem muita dificuldade de encará-la. Porque a gente se sente culpado, a gente logo abaixa o olho. Prestaram atenção nisso? Temos dificuldade de olhar nos olhos das pessoas quando a gente sente que a gente fez algum mal para ela. Ou quando a gente tem muita raiva, assim, não gosto nem de olhar para ele. Não gosto nem de olhar para ela. É porque a gente está com muita ódio. Quando o olhar, vem aquela raiva e a gente vê na outra pessoa a culpa que ela nos fez e a gente fica mobilizado. Então a gente diz, não quero nem vê-lo. Recorda essa expressão? Não quero nem vê-lo. Então, o olhar, ele revela o olho, o corpo e o ego. É isso que impede as pessoas de se olharem, de fazerem contato ocular, de que tu vais num caixa, ele não te olha, que tu vais no banco, a pessoa não consegue olhar no teu olho, e de que tu cumprimentas as pessoas, tu fala com as pessoas não conseguem te encarar. Elas olham no teu olho e mudam, olha para trás, olha para cima, olha para baixo, não sei o quê. Prestaram atenção nisso? Ou você não consegue fazer isso? É porque tu tens uma dinâmica egóica. Tem uma amiga, quando eu olho, aí eu começo a olhar, me fixo olhando para ela e diz, o que é que tu estás olhando? As minhas impurezas da alma? Aí ela muda logo o olhar. Roberto, eu fico logo envergonhado. Eu digo, não, eu estou olhando você, que é isso? E tudo. Porque a gente logo se centra no ego. Faz sentido isso? Mas há um outro olhar, que ele vai além do ego. É um olhar que vai para a dinâmica espiritual do ser. Como os espíritos disseram Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, face ao dito popular de que os olhos são o espelho da alma, nós nos revelamos através dos olhos. Podemos ir olhando um olho de uma pessoa, irmos além do olho, além do corpo, além do ego e mergulharmos no ser essencial que a pessoa é, no espírito, na alma.
e perscrutarmos as profundezas da alma. Olhar a pessoa com esse olhar é um olhar de tanta gratificação, que me dá a permissão de poder dizer que eu sou capaz de amar você do jeito que você é, mesmo tendo cometido um grande crime. Mas se eu olhar você com esse olhar interno, esse olhar profundo, se eu olhar você apenas com esse olho de ver a forma, eu não enxergo você nessa dinâmica transcendente. Se eu olhar desse jeito apenas que eu quero ver a mentira, eu quero ver o mal em você, esse olhar egóico, eu também não consigo enxergar você. Agora, se eu olhar com o coração, como diria o poeta francês, o escritor francês, no livro O Pequeno Príncipe, só se vê bem quando se vê com os olhos do coração. Quando se vê com o coração, se vê melhor. Ou seja, se eu olhar o outro da essência espiritual que sou eu, aí sim, eu vou poder ver o seu corpo, o seu olho, o seu corpo, o seu ego, mas eu vou poder ver o seu espírito. O que diz Joana de Ângeles, na página que ela escreveu sobre Chico Xavier, quando ela narra a dimensão de Chico Xavier sendo o homem parafísico, a antena parafísica mais significativa do mundo atual, e que, quando saía do corpo, lograva poder penetrar o ser na intimidade das pessoas para poder melhor atender as pessoas. O olhar de Chico Xavier lembra um pouco do olhar de Jesus. Quando todos olhavam Zaqueu, porque ele era um publicano, ele era um avarento, que ele cobrava os impostos ali dos judeus para os romanos, Jesus olhava o homem, o espírito, o ser mais profundo que estava ali diante dele, baixinho. Enquanto que as pessoas olhavam com desdém para Zaqueu, Zaqueu vislumbrava aquele homem justo, que era capaz de reverter equívocos que poderia ter cometido na condição de publicano. Quando todos olhavam com olhares impiedosos para sacrificar a mulher adúltera e apedrejando-a, Jesus olhava com um olhar do espírito, do coração, e via, além do erro daquela mulher, um espírito que tombou com sede de afetividade. Olhava para aqueles homens e percebia que eles eram impiedosos e que ele deveria detê-los. Mais do que isso, que ele deveria remeter aquelas pessoas a um mergulho dentro delas próprias. E diz, aquele que não tem erro, atire-lhe a primeira pedra. O olhar de Jesus, portanto, ele sempre vai além do corpo, além do ego, mergulhando nas fontes do espírito. Quando Simão Pedro nega 3 vezes, ao invés de ele olhar simplesmente o discípulo infiel, ele percebe o espírito que deveria ser um dos maiores apóstolos do movimento cristão, fragilizado egoicamente diante da confrontação e da iminência de uma punição grave no palácio do sumo sacerdote Caifás, negando-o, portanto, 3 vezes. Ele olha Simão Pedro desse jeito. Quando nós olhamos alguém que erra conosco, por exemplo, um filho, ele quebra um copo, nós podemos olhar apenas o ato dele ter quebrado o copo e dizer, mas puxa, você quebrou o copo de cristal, ou de cristal, e ficar aborrecido com ele. Você pode olhar a dificuldade motora, ele não tem dificuldade motora fina, né? Ele ainda está meio atrapalhado, e poder olhar e poder perceber que mais importante do que o cristal é a coordenação motora dele. Depois, você pode olhar não só a taça de cristal, não só a dificuldade motora, e olhar o teu filho como tendo um ego inseguro. A forma dele pegar as coisas revela um pouco da criança insegura que ele é, que você precisa da maior continência para que ele se afirme. E ao invés de brigar com ele porque ele quebrou o seu cristal, você diz, oh, meu filho, alguma coisa boa vai acontecer nessa casa. Esse barulho me remeteu a uma experiência de que alguma coisa vai acontecer. Uma atitude dessa ordem, meio maluca. O filho vai ficar esperando uma palmada e você, ao invés de dar uma palmada, você aplaude. Opa, alguma coisa vai acontecer. E sai rodando lá. E o filho se surpreende, medroso, sempre com receio de apanhar, porque faz as coisas erradas. E você atende com maior naturalidade naquele momento. Não é dizendo, agora quebra as outras, não é isso.
E vai dizer, meu filho, isso acontece com o papai, acontece com a mamãe, vem cá, sente aqui, vamos juntar aqui os vidrinhos, me ajude. Não, talvez você possa até se ferir, mas olha, junte aquele caco ali, mostrando que ele é capaz de juntar aquele caco, ele não é tão inseguro quanto ele pensa que é, porque quebra todas as coisas e que só deve estar levando carão. Esse é um outro olhar. O olhar daquele que olha essa criança e que pode ter um olhar ainda mais profundo, dizendo, este é o espírito que Deus me deu, é uma centelha, um clarão, que eu tenho que ajudá-lo a que ele possa espraiar essa claridade. Esse é um olhar transpessoal. Vejam, da taça de cristal eu posso chegar ao clarão que é o ser espiritual. Qual é o tipo de olhar que você tem quando você olha para as pessoas? Para a atitude das pessoas, quando ela te magoa? Qual é o olhar com que você se olha quando você comete uma atitude que foi recriminável, vergonhosa, que você tem vergonha, que não quer dizer para ninguém, às vezes nem para você mesmo? Qual é o olhar que você olha? Você vai se detendo só na taça de cristal? Você avalia que o seu ego é inseguro? Ou você vai além também, incluindo de que às vezes você tem que repor aquela taça de cristal, de que você tem que pedir desculpa para a pessoa egoicamente, mas reconhecendo que você é uma alma, que você pode errar o alvo, de que você pode se equivocar, que faz parte da vida, e você pode, portanto, se perdoar. Você pode assumir a responsabilidade daquele erro e superar, ir além da culpa, refazendo o seu caminho e aprendendo com aquela experiência. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês ou é loucura? Então, agora, a fita já está, não está? Ligue lá. Nós vamos olhar agora, indo além do olho, não somos oftalmologistas, indo além da íris, não somos iridólogos, desligue, indo além do ego, que é o que nos incomoda em olhar para os outros. Nós vamos olhar no olho do outro, mas vamos olhar com o nosso olhar da alma e olhar o outro com um olhar de amor. Fazer um esforço de olhar assim, porque nós olhamos assim, um filho, quando comete às vezes um ato assim, nós olhamos com um olhar de amor, com compaixão. Eu convidaria vocês agora a escolherem um par, uma pessoa que você tenha um bom relacionamento, carinhoso, gostoso. Escolha um par, uma pessoa que você ame muito, um amigo, um amor. Levante e escolha um espaço no ambiente já. Pode sair assim para o salão aqui, por ali, pelas fora. Contanto que você não fique grudado da outra pessoa que está do outro par. Aí a gente vai podendo ficar de pé, porque o exercício a gente vai fazer de pé. Só quem não puder se levantar pode ficar sentado. Não é obrigado, mas o ideal é que a gente possa ficar de pé. Mas se quiser fazer sentado também pode, não tem problema. E a gente vai fazer assim. Nós vamos nos colocar assim a 50 centímetros um do outro, de frente. Ok, vocês já estão apresentados, há várias encarnações, então não tem problema. A técnica é a seguinte: com o seu par, né? Com o seu par, você vai fechar os olhos e eu vou fazer uma indução, usando a música, vou convidar você a viver essa experiência. Vou criar uma condição de você poder ir além do ego, tá? O ego é que fica com vergonha. Essas coisas assim, né? É o ego. Fica inseguro. Eu vou sugerir que você, se entrar na minha indução, você vai mergulhar neste eu sagrado. Você vai colocar-se numa posição do Deus que você é, do clarão que você é. E vai poder olhar o outro com essa qualidade de percepção, que não é uma qualidade de julgamento, porque o clarão, ele não julga, ele não condena. Jesus não condenava, não julgava ninguém. Ele apenas olhava e amava.
Então você vai olhar. E quando olhar o outro, você vai olhar além do ego. Ok? Então fecha os olhos. Ok, ligando lá. Nesse exercício, o exercício é só olhar, não pode falar, não pode tocar a pessoa, é só olhar. Não pode usar nenhuma atitude oral, nem gestual, é apenas exercitar o olhar. Respire fundo. Respire bem fundo. Vá soltando o seu ar e relaxando. Inspire a vida. Solte o seu corpo, descontraia, veja o ponto que está tenso, pode mexer um pouco o seu corpo nas áreas que estão tensas. O amor é suave, é leve, é delicado. O amor do seu corpo, o amor a você, ele se manifesta como saúde, na leveza, na musculatura dos teus gestos. Respira fundo e solte o ar suavemente. Isso. Deixa essa música ir penetrando suavemente. Veja quanto o universo conspira a favor do amor, da paz, da harmonia e da beleza. Deixe que essa música entre em você, ou você entre nessa música. A vida é um encanto. É uma música. Isso. Continue na sua experiência, deixando que simplesmente você mergulhe no amor cósmico, no amor divino. Imagine o quão bom é poder estar aqui, na Terra, no planeta azul, de conhecer Jesus, doutrina espírita. E lembre-se de uma experiência sagrada que você viveu. Lembre dessa experiência e sinta-se fazendo parte dela. Uma experiência em que você foi capaz de amar em profundidade. Uma experiência singela. Às vezes foi olhar um córrego, a água transparente, a chuva, um arco-íris, uma pessoa. Foi um parto. Foi uma carícia. E sinta-se nessa experiência que foi sagrada para você. Foi uma experiência de alma que se conectava com o mundo. Ou com outra alma. Este é o seu eu sagrado. É o espírito que você é. Agora, sentindo essa qualidade de energia,
sentindo que você é esse clarão, você vai mantendo o silêncio, simplesmente sem perder esse contato, no seu próprio momento, abrindo suavemente os seus olhos, sem falar e sem tocar ninguém. Você vai olhar com olhos de amor esse companheiro de viagem que está à sua frente. E olhe com olhos de amor, vendo a alma do outro que se revela através do olhar. E ao olhar, você vai podendo perceber que este é um astro que está diante de você. Um astro que caminha com você e que nessa circunstância cruza o seu caminho, talvez formando uma constelação. Você é amor, além do eu humano, você é espírito. E essa outra pessoa também é um espírito possuidor de amor. Contemple sem julgamento, sem censura. Este que está à frente de você é alguém especial, criado unicamente por Deus, em edição única, é inédito. Respire fundo. E se você quiser agora, você pode falar ou manifestar o seu sentimento do jeito que você quiser com seu companheiro de viagem. Muito bem, vamos fazer um intervalo, um micro intervalo de 15 minutos. Com olhos de amor, vamos compartilhando as nossas energias. Bem rapidinho a transparência, vamos abrir para o debate, tá? 17. Então, quando nós temos uma culpa, nós temos alguns caminhos que a gente pode seguir, 2 caminhos didaticamente postos. Podemos reconhecer a verdade, se nós não conectamos com a culpa, ela continua aí, a gente fica com ela dentro de nós, fazendo a gente sofrer, adoecer. Então, o caminho primeiro para, ao encontrar o perdão, é dizer, eu estou me sentindo culpado. E à medida que eu me sinto culpado, eu começo a caminhar para resolver a culpa. Culpa que faz parte da humanidade, que eu posso olhar dentro de uma perspectiva positiva ou eu posso olhar de uma forma muito negativa. Quando eu reconheço que um ensaio meu foi equivocado e ajo só com o ego, desconectado do eu sagrado, eu sinto medo, dor, humilhação e fico fixado na experiência. Depois de reconhecer que estou culpado,
Se eu apenas trabalho a culpa pelo nível do ego, eu me fixo na culpa, me sinto culpado, me fixo no passado e projeto essa experiência culposa para o futuro e fico ansioso. Então, uma pessoa culpada que trabalha só no nível do ego, ela fica extremamente refém dessa culpa, aprisionada a uma experiência que aconteceu há 10, 20, 3 séculos atrás, e ela acha que aquilo que aconteceu com ela vai acontecer de novo, porque a gente tende a colocar para a frente a experiência já vivenciada e não superada. Então, todo culpado que vive numa dinâmica egóica, ele não vive o presente. Ou ele está no passado, sentindo culpa, ou ele está no futuro, ansiosamente vivendo o futuro, e não está no presente. A proposta espírita é de que a gente faça contato com a culpa, que são experiências de aprendizado, e possa conectarmos-nos com o eu sagrado, com o espírito, com o clarão, com Deus que eu sou, Deus minúsculo. Esse ser que eu sou eu, filho de Deus, portanto Deus com D minúsculo, eu possa fazer um caminho de autoconhecimento, de autocura, se o processo da culpa foi grave, resgate com a experiência o amor a mim mesmo, aprendendo com a experiência e vivendo o presente amorosamente. Quem trabalha a sua experiência de erro numa perspectiva do eu sagrado, vive o presente. Quem trabalha a experiência de erro de uma forma egóica, limitada, estreita, fica fixado no passado, na culpa, algemado a este passado e também profundamente assustado com o futuro, porque acha que vai sofrer e vai estabelecendo para si mesmo mecanismos de autopunição. Próximo. No processo do auto-perdão, nós poderíamos reconhecer um caminho, uns passos que nos ajudem a entender como é que ele deve se estabelecer. O primeiro passo dele é reconhecer que nós erramos, que nos equivocamos. Reconhecer a verdade é a atitude mais honesta que nós podemos ter quando queremos seguir o caminho do perdão. Depois de reconhecer, assumir as responsabilidades, se o erro foi grave ou menos grave, vamos assumir as consequências desse erro, ou seja, vamos reparar, vamos indenizar, vamos refazer. Às vezes, refazer envolve um aspecto econômico, às vezes refazer é estabelecer uma retratação, às vezes refazer é apenas escrever uma carta, às vezes é dar um telefonema, às vezes é levantar um objeto material que nós vamos ter que comprar, às vezes é fazer uma ação que possa, de alguma forma, substituir aquela outra ação. Então, a gente assume as responsabilidades. Ao invés de assumir a culpa tóxica, a gente assume as responsabilidades. A própria palavra responsabilidade é a habilidade de dar respostas. Uma pessoa que está se auto-perdoando é uma pessoa hábil em dar respostas positivas. Ela tem habilidade em poder lidar com aquilo que ela descobriu que não foi uma boa ação, uma ação ecológica internamente. No caminho do auto-perdão, nós estamos sempre aprendendo com a experiência, estamos nos enriquecendo. Um erro cometido e transformado em aprendizado me torna mais rico, mais sábio, mais forte. Eu vou abrindo meu coração para mim mesmo e vou escutando-me compassivamente, ou seja, da mesma forma que eu olhei o parceiro agora aí, eu vou me olhar no espelho e poder ver-me com os olhos de amor. Eu vou abrir espaço para que eu me auto-perdoe. Eu vou dizer, eu tenho direito de refazer esse caminho. Eu tenho direito a poder dar à minha alma uma outra possibilidade uma outra chance para que ela possa caminhar. A afirmativa de Jesus, perdoar 70 vezes 7 vezes, é uma afirmativa que eu faço para mim mesmo. Eu mereço o perdão infinito, porque Deus é perdão.
Esse processo de se olhar com esse olhar que nós fizemos o exercício é a capacidade que eu tenho não só de olhar quem errou, a criança, o adulto, o parceiro, o amigo, mas eu ter a capacidade de me olhar, sobretudo, desse jeito. Não é para transformar o perdão numa desculpa esfarrapada. Não é para ser conivente com as minhas atrocidades, com as minhas inconveniências, com as minhas falcatruas. Não, não é isso. É olhar-me para dizer a mim mesmo que eu posso fazer um caminho diferente. Perdoar não é ser cúmplice do erro dos outros ou de si mesmo. Perdoar não é isso. Isso é uma atitude imatura. Perdoar é uma atitude forte, corajosa, na qual eu assumo que aquele ato foi inadequado e aprendo com ele e me dou a oportunidade em aprendendo com ele, dizer para mim mesmo que eu serei capaz de fazer diferente da próxima vez. E se não fizer, terei uma outra chance, porque jamais Deus nos oferece a última chance. Não existe a palavra último na condição divina, no código divino, de justiça divina. Essa é a atitude que nós temos que compreender. Allan Kardec definiu o campo do perdão no céu e inferno, quando postula os passos de dar-se conta do arrependimento, da gente poder expiar, que é a dor que eu sinto quando me dou conta, que é o sofrimento que vem, e às vezes um sofrimento esse que se estende na reparação, e a reparação propriamente dita, que é o terceiro passo, que é o que fecha o auto-perdão. Eu não me perdoo simplesmente porque eu digo, me perdoei, não. O perdão, às vezes, ele envolve uma atitude e precisa de um tempo, de um dia, de um mês, de uma semana, para que eu possa me auto-perdoar. E envolve uma atitude compensatória. Emmanuel diz assim, entre o erro e a consequência final do erro, as consequências desastrosas desse erro, tem um tempo. E a dor final só chega se o amor não chega primeiro. Se o amor chega primeiro, eu reverto aquela situação pelo amor. É o que diz Pedro, inspirado em Jesus. Acima de tudo, tenhais amor intenso um pelos outros, porque só o amor cobre a multidão dos pecados. Essa é uma epístola de Pedro. Fala de Pedro. Viveu Jesus e aprendeu. Olha, aquele que negou 3 vezes. Acima de tudo, amai intensamente uns aos outros, porque só o amor é capaz de cobrir a multidão dos pecados, ou seja, a multidão de erros do alvo. Então, eu sou capaz de, pelo amor, de reparar uma situação negativa, sem precisar esperar que a dor alcance-me, levando a uma experiência de aflição. Eu quebro uma cadeira, não preciso ser aprisionado, não preciso que o juiz decrete uma ação compensatória para que eu reveja e faça um trabalho de ressarcimento daquela cadeira que eu quebrei daquele prédio público. Eu posso tomar a iniciativa já de construir a cadeira, ou eu posso trabalhar e comprar uma cadeira e repor antes que venha toda essa situação judicial de julgamento, condenação e aplicação de uma pena. Eu posso, numa atitude espontânea, amorosa, refazer um caminho. Esse exemplo que eu estou dando, ele acontece na dinâmica da alma. E depois de olhar-me, com este olhar de amor, eu vou curar as minhas feridas físicas, psicológicas, emocionais, espirituais, responsável e amorosamente. E, ao fazer isso, eu só consigo fazer isso se eu estiver alinhado com o eu sagrado que sou eu, ou seja, com o meu espírito, com a minha essência. Em assim conectado, eu dou conta de fazer tudo. Não há nenhum equívoco que eu não possa superar, que eu não possa reverter. Então, nós vamos agora para as perguntas e respostas. Quando existe mágoa num relacionamento conjugal de 4 a 30 anos, não por traição, mas por expectativas frustradas, havendo um distanciamento de afeto e de relacionamento sexual, pode haver volta ou a melhor opção é a separação, ainda quando envolve os filhos? E se um dos cônjuges aceita continuar junto à família, podendo não haver separação? Sempre temos que apostar na relação, no casamento e por desdobramento na família. Não podemos jogar fora um relacionamento construído porque esfriou, porque
está coroado de experiências que foram se somando e acenam com desconforto, resultado das mágoas e das culpas. Se há afeto, nós somos chamados a investir na relação. Se é possível ressurgir essa relação e ressuscitá-la, e se ela está na UTI, vamos investir nela. Nós somos capazes de reverter isso quando nós nos dispomos a abrirmos-nos para essa outra forma de olhar o outro a partir da essência do clarão, da luz, da centelha que sou eu. E às vezes é possível fazer isso. Requer tempo, requer esforço, requer dedicação. Esse é o caminho do perdão, da reconstrução familiar, da ressarcimento recíproco e da ajuda para que os filhos não sofram tanto com o processo da separação. Na minha experiência, não conheço filhos que não sofram com as separações. Apesar de ver filhos pedirem para os pais se separarem. Mas eles pedem para os pais se separarem quando os pais estão se espancando dentro de casa, estão quase para se matar. Mas se eles pudessem pedir para os pais uma outra coisa, eles pediriam: pai, deixe de brigar, deixe de se espancar e continue vivendo em casa, é isso que nós desejamos. Mas eles sabem que isso é impossível, ou pelo menos aparentemente, então eles pedem para os pais se separarem. Mas no fundo, essa solicitação é uma solicitação dolorosa, tentando suprimir uma dor maior, que é de ver os pais se matando dentro de casa. Então, por tudo isso, é muito importante que a gente invista no amor, no perdão ao parceiro, que começa no auto-perdão. Porque um relacionamento que vai fracassando, ele não é responsabilidade do outro, não é porque o outro fraquejou, é porque nós não conseguimos cuidar bem da relação. Casamento é uma coisa viva, se nós investimos nela, ela ressurge, ela revitaliza. Às vezes o vegetal parece que está à míngua, definhou, perdeu a luminosidade, a claridade, está para morrer. Eu queria pedir para acender a luz e já saiu a luminosidade aqui no vegetal. Mas é que eu queria... Aí ele acendeu, aí pronto, misturou as estações. Mas era isso mesmo. Obrigado. Então, o vegetal perdeu o viço. Mas se você dá sol, água, aduba, ele retoma e a gente diz: mas puxa, incrível, eu pensei que estava morto. Muitos casamentos estão assim. É verdade que às vezes a relação morreu, o desrespeito se estabeleceu, os riscos acontecem, as crianças estão ficando profundamente lesadas pelos maus exemplos das agressões do pai e mãe, e está deflagrada já ali uma guerra e a separação já está posta. A morte da relação na fala de Emmanuel. E o divórcio, a separação, o afastamento é a medida menos dolorosa. É a amputação, como diz André Luiz, de um membro para salvar o resto do corpo. Mas ainda assim, que seja esse jeito, ou que só sobre essa alternativa, até para separar nós temos que cultivar o perdão. Para que a gente não faça como os casais que se separam, e ficam usando as crianças para atingir o parceiro ou a parceira, trabalhando as suas mágoas, usando, através das lutas intermináveis na justiça, como estratégia de se vingar do outro, da outra que não quis manter a relação ou que não conseguiu manter a relação. E fazem da animosidade, das mágoas e das culpas uma tragédia que se arrasta ao longo dos tempos nos tribunais da justiça e que se arrastam também nos filhos que cansam de chorar e não conseguem mais derramar lágrimas de tanto ver um pai falando mal do outro, depreciando o outro. Ou seja, se a separação ela foi o resultado e é consequência da morte da relação, e se nós não podemos manter o parceiro, mantenhamos pelo menos o parceiro conjugal, mantenhamos pelo menos o companheiro, para evitar o inimigo. Porque a inimizade, ela estabelece aí o não perdão. E o não perdão é sempre trágico para o casal e é mortífero para os filhos, que vão levar para as suas futuras relações conjugais todos esses resíduos que eles vão levar dentro dele na forma das decepções, na forma das culpas internas, porque muitos filhos se sentem culpados porque os pais se separam. E as imagens introjetadas dos seus genitores vão levar para as relações futuras conjugais, fazendo das relações futuras relações muito difíceis de serem sobrevividas, de serem superadas, de serem harmoniosas. Por tudo isso,
Na pior das hipóteses, se não deu para ficar junto mesmo, e a separação é o único caminho, façamos com dignidade, procurando superar tanto quanto possível as mágoas e as culpas, para que a paternidade e a maternidade sejam asseguradas e para que nós possamos ser companheiros que nos respeitemos. Eu tenho consciência de que tenho mágoa da minha mãe, mas não consigo perdoá-la. O que devo fazer? E não consigo dizer para ela, pois tenho medo da reação da mesma. Às vezes a nossa mãe pode não aguentar até que a gente possa dizer para ela. Às vezes aguenta e seria muito saudável. Se não pode aguentar, a gente pode buscar. Se é um processo muito grave, pode buscar até um terapeuta, que ele vai usar algumas técnicas e vai nos ajudar a fazer isso. Mas podemos buscar alguns recursos que nos ajudam muito a trabalhar a mágoa. A mágoa, tanto quanto a culpa, é como se fosse uma rocha. Mas vocês veem aqui a catarata, nesse exemplo fascinante. Ela vai caminhando, porque a água, aparentemente frágil, ela é extremamente poderosa. Ela vai dissolvendo a rocha. A culpa e a mágoa é como se fosse uma coisa empedernida dentro de nós. E só a água viva do amor é capaz de ir desfazendo isso. Então, ore pela sua mãe. Comece orando por ela, porque de tanto orar por ela, você vai tirando de dentro de você, além de beneficiá-la com a oração, você vai tirando de dentro de você essa mágoa, vai dissolvendo. Poderia buscar um interlocutor, um profissional ou não, para falar um pouco dessa mágoa. Quando a gente fala, a gente vai botando para fora, vai elaborando, vai entendendo. Avalie também, nos seus mecanismos de reflexão, nas suas orações, que aquilo que a sua mãe fez com você é muito importante. Mas mais importante do que ela fez com você é o que você pode fazer com o que ela fez com você. O que ela fez com você, já fez. Agora, o que você pode fazer com o que ela fez contigo é da tua responsabilidade. Ou seja, seja sujeito da transformação da sua história e não refém do que a mãe fez. Porque se minha mãe fez, eu fico, a minha mãe fez, aí eu não saio do lugar. Mas se eu digo, a minha mãe fez isso, e eu quero fazer com isso que ela me fez, isso. Eu quero me perdoar, eu quero perdoar ela, eu não quero ficar refém disso, aí eu transformo a minha vida. Essa consciência de que eu preciso fazer da minha vida algo diferente, mesmo com aquilo que a minha mãe fez comigo de ruim ou de inadequado, consciente ou inconscientemente, me dá a condição de poder tomar a minha vida nas mãos e poder dar o rumo que eu quero. Alternativas outras podem se apresentar como mecanismo para que eu possa ir dissolvendo essa mágoa. Às vezes, estratégias nossas de encontro com os espíritos durante o sono, nós podemos pedir ajuda. Às vezes, escrever essa mágoa também pode nos ajudar a eliminar esse processo com a nossa mãe. E, às vezes, poder fazer algumas mudanças de posição perceptuais. Mudança de posição perceptual saia de você e se coloque no lugar da sua mãe. Veja por que ela fez aquilo com você. Você vai ver que, na maioria das vezes, quando você faz essa mudança de percepção, você amplia a sua compreensão e se torna mais indulgente e compassivo com a sua mãe. Às vezes, uma outra estratégia muito rica ao invés de sair da sua posição e se colocar na posição da sua mãe, saia e veja como Jesus olharia essa situação. Ou como seu anjo guardião olharia essa situação. Ou como uma pessoa que você tem em boa conta, que ame muito, olharia essa situação. E você vai ver que ao sair dessa posição, imaginando-se, por exemplo, você sai e se coloca na posição de um benfeitor espiritual, que você tem afeição de Jesus, e diz como é que Jesus está me vendo e vendo a minha mãe, vendo a história da minha vida. Quando você volta para a sua posição, você volta enriquecido, mais cheio de compaixão. E de tanto você exercitar e buscar esses recursos da oração, da fala, da escrita, dessas mudanças de percepção, da possibilidade de conversar com alguém, esse empedernido, ele vai se dissolvendo e quando você se der conta, aquilo passou. Você resolveu. Agora, não diga para sua mãe se ela não tem condições de ouvir.
Porque às vezes você vai dizer, ela vai se magoar, vai lhe agredir, aí as coisas vão embolar. Às vezes o outro não tem condição de fazer isso. Às vezes não tem estrutura orgânica, não tem idade, não tem flexibilidade para fazer isso. O que não impede da gente fazer a transformação interna. E nós podemos fazer isso. E devemos fazer. Quando a nossa encrenca é muito grande e a mágoa é dramática, por exemplo, uma filha que foi estuprada pelo pai, é uma mágoa muito dura, muito difícil. Às vezes é um processo tão doloroso que só a ajuda de um psicoterapeuta pode mediar esse auto-perdão. O que precisa, às vezes, de algum tempo para que a gente possa resolver, às vezes anos, para a gente possa limpar tudo isso. Mas é importante não desistir e buscar essa ajuda se for necessário. Se às vezes o problema não é tão grave, mas é difícil, e às vezes eu não quero encarar, nós podemos buscar uma estratégia que a gente chama de perdoar em terreno neutro. Se eu não posso resolver essa demanda aqui, que ela é muito grande, eu invisto noutra menor e vou ampliando a minha capacidade de amar. De tanto exercitar o amor, eu vou me tornando grande, eu vou crescendo, eu vou me iluminando. Lá pelas tantas, eu já tenho competência de enfrentar a fera, que é a minha encrenca com aquela pessoa. Estão entendendo? Eu tenho que dar um salto de vara de 1,80 m, mas eu não consigo. E o que é que eu faço? Eu treino 1,40 m, 1,42 m, 1,45 m. Eu vou treinando. Até o dia que eu cheguei no 1,79 m e digo, agora eu dou conta de enfrentar aquele 1,80 m. O que nós não podemos ficar, eu não perdoo, e parar a vida ali. Não, eu não perdoo aqui, tudo bem. Isso vai esperar. Mas você faz essa decisão consciente. E eu vou investir amor, vou perdoando as coisas menores, ou vou me perdoando, até que eu volte e faça o auto-perdão grande daquela encrenca maior. Às vezes um aborto, às vezes um crime, às vezes uma atitude impensada com a mãe, com o pai, com o filho. Ou então até perdoar o outro quando você se sentiu profundamente lesado pelo outro. Depois de exercitar tanto, você se habilita a fazer uma atitude de perdão maior. E a questão da libido? Como conter ou evitar a culpa de errar? E não conseguir conter a energia sexual descontrolada? Acolher-se, entendendo que a libido faz parte do ser humano e que administrar essa energia é muito complexa, é muito difícil. É mais fácil administrar a energia atômica do que administrar a energia da libido. É mais fácil botar um avião para subir do que você poder caminhar na direção do outro, exercitando a sua sexualidade com equilíbrio. É muito difícil. A sexualidade é uma herança que trazemos do reino animal. E por várias vezes nós exercitamos a sexualidade desconectada da razão e da emoção, e sem princípios éticos. Às vezes experimentamos esses desatinos e vivenciamos esses condicionamentos perniciosos em mais de uma existência, gerando, portanto, condicionamentos profundos. Ao reencarnarmos, vêm esses conteúdos que estão dentro de nós. Olharmos-nos com um olhar de amor, compassivamente. Para podermos acolher estes conflitos, é o primeiro passo. O segundo, é poder buscar na doutrina espírita os recursos que nós temos para lidar com a energia da sexualidade, a fim de poder estar norteando esse potencial imenso energético, de forma a poder, tal como fazemos com a energia elétrica, darmos um direcionamento positivo, ao invés de simplesmente fulminarmos-nos através de um colapso elétrico. Ou seja, de deixarmos que essa energia surja de uma forma abundante, orientando para a cultura, para a criatividade, para o esporte, para a tarefa, para a mediunidade, para o passe. A energia sexual é uma energia criativa e eu posso usá-la na minha vida de uma forma global, selecionando para onde eu vou estar usando essa libido, às vezes inquietante, impedindo que a gente simplesmente tenha que fazer uma postura que é de castração, que Emmanuel diz em um livro Vida e Sexo, que é desarrazoado, é insensato, a pretexto de querer evoluir, estabelecer uma castração compulsória. Toda pessoa que se castra sexualmente, ela gera problemas mais graves. E também evitando o outro extremo, que é deixar essa energia simplesmente escoar sem nenhum balizamento ético. Deixar simplesmente ela se expressar sem nenhum norteamento
acerca da forma como ela está sendo orientada, vivendo a promiscuidade, a luxúria, vivendo a irresponsabilidade. A sexualidade, ela tem que estar subordinada ao ser, ao espírito. Ela é como o cavalo que eu monto. Eu tenho que ter as rédeas do cavalo. Eu não posso jogar as rédeas e deixar o cavalo instintivo ele ir para onde ele quer. Porque se eu não tiver as rédeas, eu não tenho controle sobre isso. Muitas pessoas dão vazão à sua energia da sexualidade de uma forma absolutamente irresponsável, estimulado por uma visão materialista, e aumenta os seus conflitos, porque vai sendo infeliz, vai estragando as pessoas, vai se autodilapidando. Lá pelas tantas começa a perceber que aquele caminho é um descaminho. Outras fazem o que talvez o percundador quis colocar, castram, querem simplesmente negar. Negar não impede que a sexualidade exista. A sexualidade ela está presente no mineral como estava presente em Jesus, na fala do benfeitor, através de André Luiz. Ela está em a natureza, ela está na conjunção dos astros e na intimidade do átomo. Não podemos negar a sexualidade. É melhor acolhê-la e procurar orientar esse potencial, como diz Joana de Ângeles, como quem dirige um carro com freios inseguros. Está bastante atento. 4 regras Emmanuel propõe para que a gente dirija a sexualidade com maestria, evitando, portanto, cair no desastre e, portanto, na culpa tóxica. Diz ele, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. Diz ele, fora disso é teorizar simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos. Lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação. Porque o sexo, ante as luzes do amor e da vida, é um assunto pertinente à consciência de cada um. Fecha aspas. Então, acolha a sua sexualidade e seja compassivo com você, não é irresponsável. Auto-perdoe-se se você aqui e acolá não conseguiu dar conta. E oriente a sua sexualidade para o trabalho, para o exercício do esporte, para a atividade assistencial, para atividades espirituais. Você pode orientar essa energia e vai disciplinando, educando, controlando, de tal sorte que ela vai se tornando menos inquietante e você vai dominando-a e não sendo escravo dela. Quando indicar terapia, regressão de vidas passadas? Uma terapia de vivências passadas, ela tem que ser proposta pelo terapeuta quando ele identifica que aquele instrumento, aquela técnica pode beneficiar aquela pessoa. Não é um recurso mágico, não está indicado para todas as pessoas. Em algumas situações ela é mais prejudicial do que válida, quando está mal indicada ou quando é feita por pessoas inabilitadas de forma incompetente. Ela surge como mais um recurso da misericórdia divina para ajudar pessoas na superação de algumas dificuldades que não estão disponíveis no consciente. E a pessoa então mergulha e tem acesso a esses arquivos que estão no inconsciente desta vida, na vida intrauterina, nos traumas perinatais ou em outras vidas. E, em sendo feita de forma competente, ela é um extraordinário recurso que ajuda a pessoa no auto-perdão e no perdão ao outro. Qual atitude tomar quando agressões verbais tornam-se frequentes e sempre após estas a pessoa nos pede perdão? Perdoar sempre? Como fazer para aniquilar esta mágoa que tende a tornar-se eterna no subconsciente? Tem pessoas que usam o perdão como uma estratégia de fuga da responsabilidade. Faz e perdoe. Como a gente fazia na igreja. A gente fazia as encrencas e ia lá fazia a nossa confissão. E ficava logo perdoado. Aí ficava livre para fazer, fazia tudo. Aí chegava, no domingo eu me perdoo, pronto, vou lá, Deus me perdoa. Se Deus me perdoa, como é que? Está tudo legal. Aí eu fazia isso. Quantos de nós fizemos isso? E ainda fazemos na humanidade, né? Pedimos perdão e continuamos fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito.
às vezes a gente faz isso com o outro, a gente pede desculpa e faz do mesmo jeito. Então, quando isso acontecer, que a atitude de perdão é uma atitude responsável, que envolve crescimento da pessoa, nós podemos sinalizar para o outro, para que ele saia da promessa oral e revele o perdão numa postura atitudinal, comportamental. Que ao invés de simplesmente usar o perdão de uma forma oral para se fugir da responsabilidade, que agora ele possa assumir responsavelmente as consequências daquele ato que ele está dizendo pelo qual ele está pedindo perdão. Ou seja, trazer a pessoa à consciência do ato que ela está se referindo e desmascarando aquele pseudo-perdão. Porque é muito fácil, eu apronto com você, peço perdão, apronto com você, peço perdão, apronto com você, peço perdão. Aí diz que não, ela me perdoa porque eu peço perdão, ela me perdoa, ela é espírita. Nós devemos perdoar sempre, mas no momento que eu estou fazendo esse jogo, eu estou sendo cúmplice do outro, eu não estou ajudando o outro. Ou eu estou? Não estou. O ato de perdão é um ato criativo que ajuda a outra pessoa a crescer. Então, por exemplo, relacionamento extraconjugal, a pessoa vai e sai com uma outra, aí chega, pega perdão e eu perdoo, porque perdão é um perdão. É bom? Tudo bem. Aí a pessoa já foi perdoada, mas sai com outra. Aí já perdão, meu bem. Aí perdoou. Então, isso é uma sem-vergonhice das duas partes, de um que faz e do outro que aquece. E botar o nome de perdão que não tem nada a ver com perdão. Às vezes a gente confunde perdão, não é verdade? O perdão é uma atitude muito firme, é uma virtude, gente. Não é nem essa atitude onde nós banalizamos e tentamos esconder, escamotear os nossos equívocos com o nome de uma virtude, como aquela outra, não, eu não tenho sangue de barata, não perdoo não, eu ponho quente, Deus levou, toma, vai lá. Não. Esse é o outro que acha que barata tem sangue, e que não tem, eu nunca vi barata ter sangue. E que também perdoar é fácil, eu duvido, perdoar é uma atitude muito difícil. Uma vez eu vivi uma experiência pessoal, um irmão querendo me ajudar, teceu um comentário acerca de uma pessoa que eu tinha muito apreço, e eu achei que ele foi infeliz. Gente, eu fiquei tão magoado com ele. Agora, o pior não foi a mágoa que eu fiquei com ele. Foi a mágoa que eu fiquei de mim, porque eu fiquei tão decepcionado comigo porque eu fiquei magoado com ele. Olha a mim, como a gente é neurótico, né? Porque eu achava que eu era o tal, sabe? Aí, quando eu me percebi que eu não conseguia perdoá-lo, que eu ia falar com ele e não tinha a mesma graciosidade, eu não conseguia abraçá-lo com o mesmo afeto, eu disse, eu estou magoado com ele, eu não posso. Aí eu fiquei decepcionado comigo, aí eu fiquei com raiva de mim. Eu fiquei com raiva dele, porque ele me fez, e com raiva de mim, porque eu tinha raiva dele. Olha lá a encrenca. Gente, foram 6 meses de trabalho que eu fiz comigo para poder liberar aquilo, e liberar a decepção, porque eu achava que era o rei da Coca-Cola preta. E quando eu vi aquilo, eu digo, não é possível. Aí eu me lembro da fala de Gandhi, quando Gandhi diz assim, ninguém é capaz de lhe lesar, de lhe magoar, sem a sua permissão. Quando uma pessoa te magoa, é porque tu deixaste. Ou seja, ninguém é capaz de te magoar se tu amas muito. Se tu amas muito, a pessoa não é capaz de te magoar. Quando alguém te magoa, é porque tu deste permissão para que ela te magoasse. A gente diz, não, a culpa é fulano que me magoou. Não, é dele que te agrediu, mas é tua que foste suscetível à agressão dele. Porque se tu tivesses uma outra estrutura, talvez tu não te magoasses. Ele teria te agredido, mas tu não te sentirias agredido. As pessoas agrediam Jesus, Jesus não ficava magoado. Mas eu achava que eu era quase Cristo, eu acho, naquela época, sabe? Então, quando eu me surpreendi, e aí eu analisava, disse, puxa, ele fez isso por amor a mim. E eu estou com raiva dele. E eu continuo com raiva dele. Olha, gente, quase que eu fico obsediado completamente, porque eu já sou meio. Eu ia ficando completamente, porque eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Aquilo foi um mecanismo tão saudável para mim, porque eu aprendi a me conhecer mais. Eu vi o quanto eu era frágil. Eu fui podendo estabelecer contato com as minhas vulnerabilidades. Fiquei pensando, puxa, se acontecer uma coisa mais grave, se o meu irmão, que é meu irmão também consanguíneo, que eu amo esse danado, que eu sei que ele me ama, e ele fez por amor, eu fico magoado e não consigo perdoá-lo. A minha cunhada disse, puxa, mas você tratou seu irmão assim, tu ainda está chateado com ele? Eu estou, mana. Em Belém chama muito de mana um para o outro. Né? Eu estou, mana. Eu não consigo ainda, é uma encrenca. Aí eu fui, depois de 6 meses, aí passou aquilo. Mas eu fiquei tão envergonhado de mim mesmo, porque eu percebi que eu não era aquilo que eu achava que eu era. Lógico que eu saí melhor, agora já estou melhorzinho um pouquinho, porque pelo menos já sei que eu não sou aquilo, eu já vim para o meu lugar, mais para o meu lugar.
me dando conta daquilo que eu acho que eu sou. Porque nem sempre a gente se vê como a gente é, né? A gente se vê como a gente pensa que a gente é. E essas situações checam você e trazem você à realidade. Então, é necessário que a gente possa compreender que o auto-perdão, como perdão ao outro, é uma atitude de coragem. É mais fácil você jogar, revidar. É muito mais fácil do que você assumir uma postura de dizer, não, eu vou fazer as pazes, eu vou limpar essa situação com a minha sogra, eu vou. Gente, dizem. Outro dia eu vi um cidadão dizendo, né, que Pedro tinha negado Jesus porque Jesus tinha curado a sogra dele. Que foi uma vingança, foi uma raiva inconsciente. Vocês sabem, Pedro era casado, Jesus curou, quando ela estava com febre, Jesus curou, né? Mas que a mágoa era tão grande que 3 anos depois ele se vingou de Jesus, negando Jesus, com raiva de Jesus. Eu não acredito nessa história, mas às vezes é mais fácil se vingar. E a vingança, às vezes, ela vem bem escamoteada, nem a gente se dá conta. Sabe por quê, amigos? A maioria das coisas, das nossas culpas e das nossas vinganças, das nossas mágoas, a gente nem sabe, ou às vezes sabe só uma pontinha, não percebe a estrutura interna que tem. Mas essa doutrina espírita maravilhosa vai fazendo a gente fazer contato com a gente vai se apropriando, e vai ficando mais gente, vai se tornando com maior contato com a nossa realidade espiritual. E vai podendo nos auto-perdoarmos, otimizarmos esse perdão de uma forma verdadeira, e não aquele pseudo-perdão, que é um faz de conta, e a gente vai se enchendo de doença e não sabe por que está tão doente. Vai ver o que tem de culpa e de mágoa, é impressionante. Então, façamos, portanto, do contato com o outro, do perdão, uma atitude de saúde no relacionamento, sinalizando para o outro, olha, você me pede perdão toda semana, e eu vejo que você não muda de comportamento. E eu quero lhe dizer que eu lhe perdoo, sim, mas eu não estou conivente com essa atitude sua, que é uma atitude irresponsável. Apesar de existirem ainda bastante perguntas, o tempo... Vamos para a última. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a indulgência, há a recomendação de que utilizemos indulgência para com os outros e rigor para conosco. Como poderemos entender este rigor? Naturalmente que esta página fala de um ângulo da nossa relação conosco mesmo. A maioria das vezes, ou em grande parte das vezes, nós somos coniventes com os nossos erros e somos impiedosos com os outros. Esse ato de ser rigoroso com o outro revela uma sombra que eu tenho dentro de mim, que eu não quero enxergar, e que me projeta para o outro de uma forma bastante agressiva. Essa forma de lidar com o outro é que o Evangelho chama a atenção, falando-nos da necessidade de sermos mais indulgentes com o outro e mais rigorosos conosco. Significa dizer, olha, presta atenção que a lama que tu estás vendo no outro, ela está em ti, não está no outro. Que Jesus disse, por que tu olhas o argueiro no olho do outro se a trave está no teu? O problema não está no outro. Quando a gente encrenca muito com o outro, não, fulano é assim, é despótica, e a gente fica no pé, pode contar que a pessoa que está comentando é despótica. Quando a gente tem muita raiva da corrupção e fica, olha, não dorme com raiva do Fernando Henrique, do Antônio Carlos Magalhães, do Jade Barbalho, não sei quem, pode contar que você tem corrupção interna. Que pode até não estar aqui no agora, mas você tem uma história de corrupção espiritual e você ali indigna aquilo, aí você acusa, você é rigoroso com o outro. Não, Jade Barbalho tinha que tirar os cabelos, não sei o quê. No fundo, você quer tirar das entranhas de você a corrupção, a culpa que você tem. Aí você projeta no outro. Então é que Jesus, porque tu olhas o argueiro no olho do outro e não te das conta da trave que está no teu. Insensato, tira primeiro a trave, porque quando tu tiras a trave do teu, ou seja, tu te voltas para ti, esse rigor que tu está tendo com o outro, tu começas a ter um pouco contigo, ou seja, começa a te olhar, tu vais poder ajudar o outro e não acusar o outro. Veja a sabedoria de Jesus. É a história daquela senhora que sentava com o esposo à mesa do café e olhando a vizinha colocando os lençóis
lavados para secar, ela comentava, mas bem, olha como aquela senhora está com mal da vista. Ela cada vez mais lava os lençóis precariamente. Veja como eles estão sujos. Toda manhã era o mesmo comentário. Era uma ladainha que o esposo já não aguentava mais. Até um dia, aquela comentando, disse, mas puxa bem, eu não sei não, acho que a nossa vizinha está completamente biruta, não está só cega. Porque olha os lençóis como eles estão cada vez mais encardidos. Olha aquela outra peça de roupa, olha. Aí o esposo olhou e silenciou. No outro dia, ela sentou e teve uma surpresa. Olhou e disse, bem, a vizinha limpou os lençóis. Olha as peças de roupas como estão alvas. O que será que aconteceu? Bem, você foi ajudá-la? Você disse alguma coisa da nossa conversa para ela? O que foi que você fez? Ele olhou e disse, não, bem, eu limpei a vidraça da janela. A gente olha o outro com a sujeira que há na nossa vidraça interna. A gente pensa às vezes que não está. Às vezes a gente vê um gesto egoísta que nem é egoísta. Quando a gente vai saber direito, foi um gesto generoso. Mas como a gente é egoísta, olha, fulano está sendo egoísta. Por exemplo, Ronaldinho deu 100 mil reais aí para o câncer. Eu vi o companheiro comentar assim, puxa, só para aparecer, não sei. Ele pode ter feito isso por generosidade, por que não? Mas como a gente é egoísta, a gente não daria os 100 milhões. Eu só daria para ser visto pela sociedade. Porque quem vendo fica mais em status, se projeta e ganha mais dinheiro. Aí a gente, poxa, olha só quer aparecer, deu 100 mil reais. É um egoísta, é um metido, é um vaidoso. Tudo é a gente. A gente usa de um rigor para ele e é indulgente conosco. Mas, na verdade, a gente é tudo aquilo que a gente está acusando. Outro dia um companheiro escreveu um livro na área da odontologia. E ele estava dizendo, puxa, Alberto, como é as pessoas, né? Eu escrevi um livro, eu paguei o livro. E juntei alguns colaboradores que tinham algumas coisas importantes, e nós escrevemos esse livro. E o que vai ser rendido do livro, eu doei para uma casa que atende pessoas mentais. Pois não foram dizer que eu me aproveitei dos meus colaboradores, que eu fiz uma apropriação indébita, que eu usei eles, colocando eles com meus colaboradores, para poder encher o meu livro para publicar. E um colaborador do meu livro, do qual eu escrevi, veio e me disse isso, que uma pessoa fez esse comentário, disse, puxa, Alberto, mas como tem gente, né? Outro dia, olha, semana passada, comentávamos sobre o nosso Chico, e uma companhia disse, mas como ele era vaidoso, né? Você viu, ele morreu e foi com o chapéu. Eu disse, ele colocou o chapéu dentro do caixão assim. Ela ficou assim. Mas olha, é um absurdo, né? Ele era vaidoso e até quando ele morreu, ele botou o chapéu. Mas, gente, a gente é muito inconsequente mesmo, né? A pessoa que estava me dizendo, vocês imaginam, o tamanho da vaidade dela. Um defunto é capaz de botar o chapéu para poder morrer bonito. Então, é esse jeito que o Evangelho nos chama a atenção. A gente é muito rigoroso até com o defunto. Mas com a gente... Então, o Evangelho nos convida a fazer um movimento, que é um movimento de inverter essa posição e tirar a trave. Esse rigor não é o rigor impiedoso. Essa atitude para conosco, ele não está dizendo que a gente tem que se maltratar e se mortificar, e se matar e se autotorturar. Não é isso. Ele está chamando a atenção de que a gente é muito desconectado da gente mesmo e a gente projeta nos outros o que está na gente. Aqueles homens que apedrejavam aquela mulher na praça pública, ou que queriam fazê-lo, eram homens que tinham culpas homéricas. E a culpa deles, o que faziam? Olharam a mulher e viram a expectativa de fazer justiça. Matando a mulher, o que eles estavam querendo era matar a culpa interna. Então, quando aquela mulher estava ali, aquelas pessoas que tinham culpas, o que é que elas faziam? Eram indulgentes com elas e rigorosos com aquela mulher. Queriam apedrejar. Se Jesus dissesse, manda brasa, o povo pá, e apedrejar. Quando a gente faz isso, é o desejo que a gente tem de fazer justiça interior. E a gente nem se dá conta, está matando o outro. Quando aquelas crianças foram feridas na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, e foram eliminadas, muita gente disse, não, mas foi bem feito mesmo, porque era ódio interno, projetado naquelas crianças. Saíram a favor dos soldados, porque é o que tinham vontade de fazer. Mas se colocaram em apoio aos soldados que cometeram aquelas crueldades com as crianças. Nós agimos assim. Jesus, percebendo isso, assumiu a posição do evangelho. Quem não tem erro, pronto, manda de brasa, tira a primeira pedra.
Ninguém tirou a pedra. Por quê? Porque ele disse assim, em outras palavras, essa mulher é um espelho. Olhem para vocês. Quando as pessoas olharam para o espelho, foram se vendo. Dizem que Jesus escrevia no chão. No momento que ele escrevia no chão, ele escrevia o quê? Ele escrevia os erros. Vamos imaginar hipoteticamente isso. Os erros daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas tinham muita dificuldade de ver-se a si mesmas. Eram muito condescendentes consigo mesmas. E eram muito ríspidas com elas. Quando Jesus propõe essa reflexão, aquela mulher serviu como espelho. Quem não tem erro, atire-lhe a primeira pedra. Ou seja, aquela mulher errou. Mas você também não errou? E eles ficaram ainda ali. Aí Jesus começou a escrever. Ora, os grandes, velhos, foram os mais rápidos em saírem da cena. Disse no interior, lá do nosso norte, que quando a gente se cansa de dar mau exemplo, a gente começa a dar bons conselhos. Os idosos foram os primeiros a se afastar. Mas os mais jovens também. Não ficou ninguém. Esse é o convite do Evangelho. Para que a gente não seja tão duro com os outros. Que a gente se auto-perdoe, olhando para nós mesmos e procurando encontrar com mais acuidade aonde está a nossa falha, que a gente está projetando no outro. Enxergando a nossa falha, nós vamos limpar a nossa vidraça, vamos tirar a trave do nosso olho e vamos ter indulgência para com o outro e para conosco mesmos. O duro é que a gente não faz esse movimento. Mas não é um convite que o Evangelho faça à autotortura, à autopunição, à autocondenação. Tanto não é que Allan Kardec coloca amar o próximo como a si mesmo. É um título de um capítulo. Mas a gente não discute o amor a si mesmo. O amor a si mesmo é auto-perdoar-se. Dar-se a si mesmo a oportunidade de ser feliz, de rever as suas posições. Quem se auto-perdoa, perdoa o outro. Quem tem generosidade consigo mesmo, é generoso com o outro. Quem respeita o seu corpo, respeita o corpo do outro. Quem consegue valorizar o seu tempo, valoriza o tempo do outro. Quem é honesto consigo mesmo, é honesto com o outro. Então, a atitude de amorosidade para consigo mesmo no auto-perdão, ela vai se espraiar no perdão ao outro. E aí, nós daremos conta de sermos seres mediadores da luz. Porque estaremos avançando a cada dia, superando os nossos equívocos que fazem parte do cotidiano nosso. É normal errar nos nossos ensaios de acerto e erro, e não vamos fixarmos-nos em nenhuma culpa tóxica, em nenhuma mágoa que seja demoradamente cultivada e cultuada, ou jogada de fora, esquecida, ou que a gente joga para trás para tentar fugir, para tentar não ver. Nós estaremos trabalhando, porque é no trabalho dessas questões que a gente vai crescendo, que a gente vai ampliando, que a gente vai evoluindo. Queria, portanto, no final da nossa fala, antes de apresentar uma fita que nós vamos trazer aqui, a guisa apenas de homenagem ao nosso grande Chico, que é uma homenagem que a gente presta, na verdade, à doutrina espírita, para que a gente possa refletir mais nesse exemplo digno de ser seguido, que, já que Chico não precisa de homenagem, nós é que precisamos de ter que ralar um pouco, né? Caminhar. Chico é esse aceno que nos chama para um caminho que devemos seguir. No âmbito da amorosidade, do perdão, é impressionante como Chico foi esse homem de absoluta coerência com a figura que nos inspira o perdão, que é Jesus. Jesus, a personalidade é o ser de maior categoria no campo do perdão que nós temos notícia. E o seu perdão está na manifestação do grande amor de Deus, quando entrega um filho à terra e, ao mergulhar na terra, do seu psiquismo divino, podendo se estreitar num corpo e poder conviver conosco, isso é a dimensão do quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos perdoa. O perdão de Deus é o perdão integral, não é o perdão de quem se magoa. Temos o perdão no estrito senso, que eu me magoo e perdoo você. E temos o perdão no lato senso, que eu estar doando sempre. É o que Deus faz. Deus é a eterna doação. E essa manifestação de amor profundo está na maior declaração de amor de Deus à terra, talvez,
quando ele permite que Jesus venha ter conosco. E Jesus, ao ter vindo conosco, falou do perdão e exercitou o caminho do perdão para que nós não perdêssemos esse direcionamento de felicidade, de liberdade. Quando não só perdoa Simão, Pedro, das negações, Judas, que o traíra, quando no Monte das Oliveiras o trata como amigo, mas também a humanidade inteira, quando ele, pousado na cruz, diria para a humanidade jamais esquecer, na solicitação a Deus, que perdoassem, porque aqueles não sabiam o que estavam fazendo. As pessoas estavam enlouquecidas. Coitadas, elas iam sofrer muito. Esse era o cálice que ele não queria sorver. O cálice não era a cruz, porque a cruz para o Cristo não era nada. O cálice era ver os seus irmãos, filhos, que ele tutelava, fazendo uma opção de dor, porque fazia uma opção pelo ódio, fazia uma opção pela vingança, fazia uma opção pela tragédia, fazia uma opção pela crueldade. Não que ele fosse... A dor não era dos acúlios, dos espinhos, da cruz. Não. A dor era, você está me batendo. Quando um filho bate na mãe, não dói a bofetada, dói ela ver o filho tendo aquela atitude. E isso é que dói. A bofetada é que ela nem sente. Ela sente uma dor na alma de ver que o filho é ingrato, de que o filho está perdido. O filho pode dar uma bofetada e pode partir os lábios, mas não é o sangue que sai daqui que ele incomoda. É poder ver o filho que foi capaz de cometer aquele ato de por suprema agressividade. Isso é que dói na mãe. Ela disse, meu filho enlouqueceu. Assim foi Jesus quando falava do cálice. Se for necessário, Pai, afasta de mim esse cálice. Era a possibilidade de dar um outro itinerário para a opção que aqueles espíritos fariam naquele momento, jogando ele na cruz. E como se não fosse suficiente, ao ressurgir, ele estaria de novo conosco, afirmando que estaria eternamente ao nosso lado. E vem Jesus ao longo do tempo, nos ajudando a poder fazer o caminho do amor. E Chico Xavier, a quem estamos homenageando neste momento, trazendo ao nosso encontro os seus ensinos, foi esse espírito que temos a honra e a responsabilidade de sermos contemporâneos dele, de poder ter vivido ao lado de um homem que viveu com tanta propriedade o amor e nos exemplificou o perdão em diversas circunstâncias. Desde a madrinha que o espancava, até o final da sua existência, quando surgia aquele entorno na mídia, na publicidade, das calúnias em torno do seu nome e das suas ações. Chico Xavier conseguiu manter uma integridade tal que, a despeito das crueldades, das perseguições, das tentativas de vingança dos seus antigos inimigos, como diz Joana de Ângeles na página psicografada no dia 2 de julho, dos inimigos que também se reencarnaram e que ele conseguiu amar. A despeito de toda uma trajetória de agressividade dos encarnados, dos desencarnados, dos espíritas, dos não espíritas, ele conseguiu manter-se firme, doando sempre um pouco mais, perdoando, fechando o ciclo com cada pessoa. E de tal ordem foi a sua postura de amorosidade que ele conseguiu se sobrepor àqueles que o agrediam, os seus opositores, sendo esse exemplo que extrapola o movimento espírita e que vai além das nossas fronteiras, quando foi candidato ou foi indicado como alguém que poderia ostentar o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz é muito pouco para Chico Xavier, porque esse é um prêmio meio político. Chico Xavier merece muito mais. E o merecimento dele estaria nessa recepção, quando da sua desencarnação, a alma de Chico triunfante vai aos braços de Jesus, que vem recepcioná-lo pessoalmente, como a testemunhar para todos nós que o perdão é uma atitude derivada do amor, só das almas extremamente corajosas. Chico Xavier foi um homem extremamente corajoso. Eu queria convidar vocês, então, a ver essa fita agora, concluindo esse momento nosso. É uma fita produzida pelos companheiros do Ceará, assim, de uma forma bastante doméstica, mas que traz um pouco desse homem perdão, desse homem amor,
que tem tudo a ver com tudo que nós discutimos hoje, analisamos, e que deverá ainda fazer parte da nossa história. Como diria um dos seus maiores biógrafos, que um dia nós vamos pensar que Chico Xavier não existiu, ele foi um mito. Ele parafraseia Einstein, que disse isso de Gandhi. Einstein falaria que 100 anos depois, quando se dissesse que existiu um Gandhi, as pessoas não acreditariam, pensariam que era um mito que foi criado. E esse biógrafo diz a mesma coisa de Chico. Ele disse, nós vamos fazer que nem como Einstein disse de Gandhi. 100 anos depois, nós vamos pensar que Chico Xavier não existiu, de tão grande que ele foi. Parecerá um mito, mas nós que estamos aqui somos testemunhas oculares dessa experiência de perdão que ficou entre nós, indelevelmente marcada em nossas almas, nos convidando a darmos o nosso próximo passo no processo da nossa autossuperação. Então vamos, aí ele é curtinho, é rapidinho, uns 5 minutos. Opostas. Pela privação e orfandade, iniciava-se uma vida de doações. Trazendo poesias de grandes escritores, movimentou literatos de opiniões opostas. Chico foi levado a Belo Horizonte e lá recebeu proposta de dinheiro e de facilidades. Em troca, teria de afirmar que ele era o autor do livro e não os espíritos. Com sua simplicidade, argumentou: eu não posso mentir para mim mesmo. Agora mesmo, minha mãe me fala que é melhor ser pobre e poder ser livre para a verdade. Muitas outras propostas tentadoras surgiram. Altos cargos, lauréis, títulos e etc. Mas a única posição aspirada por Chico Xavier era a de servo do Senhor. Eu me sinto feliz de ser obstinadamente médium. Gosto desta palavra. Gosto de ser médium. Quero morrer médium. É tudo que sempre quis ser. Sei que estou numa guerra. A guerra do bem contra o mal, da qual não me cabe desertar. A Federação Espírita Brasileira, FEB, e Chico Xavier foram processados judicialmente pela família de Humberto de Campos. O assunto causou muita polêmica. Monteiro Lobato, em se referindo ao problema, disse: se o homem produziu tudo aquilo por conta própria, então ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na academia. O processo foi encerrado. Aqui transcrevemos o final do despacho do juiz Frederico Mourão. Não se pode pretender direitos autorais sobre supostas produções literárias atribuídas ao espírito do autor. E Chico, livre do processo, ganha um lindo codinome da mãe de Humberto Campos: intérprete espiritual. Feliz denominação esta de intérprete espiritual. E na paz e simplicidade, Chico continuou a trazer do plano espiritual as mais belas e nobres informações. Mais de 400 livros publicados numa coletânea de incalculável valor, objetivando serviços de iluminação para a humanidade à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Os conselhos de Emmanuel para o mediunato seguro. Primeiro, disciplina, disciplina e disciplina. Segundo, busque sempre os ensinamentos de Jesus e estude a codificação de Kardec. A orientação maternal. Chico, seja
a tua mediunidade como uma harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, estarás vendendo seus acordes. O dinheiro e o interesse são ferrugem nas cordas dessa tão sublime harpa. Quanto à vaidade, não guarde sua peçonha no coração. Em sua taça envenenada, muitos têm fracassado, como se estivessem embriagados por um sinistro vinho e perdido uma existência feliz no plano espiritual. A face do Cristo. Desde a escola primária, Chico se perguntava como seria o semblante de Jesus. Mais tarde, ele perguntou aos benfeitores espirituais, e eles assim responderam: procure o semblante de Jesus nas crianças doentes e desamparadas, nas pessoas abatidas, sofredoras, andrajosas ou feridas. Assim viveu em busca intensiva e incessante da face de Deus. Assim, Chico Xavier foi tecendo uma vida que hoje sabemos ser um hino de amor a Deus na pessoa do próximo. Chico, que sublime intérprete dos benfeitores espirituais. Sendo médium de Jesus, você foi poeta, prosador, romancista, cronista, médico do espírito, professor do bem, filósofo, repórter do além, espalhando caridade, luz, amor e paz. Foi um homem com o mágico poder de transformar espinhos em flores perfumadas de esperança e esclarecimentos. Soube transformar lágrimas em sorrisos, pedras em degraus, sombras em luzes. Você foi um outro Francisco, o Cisco de Deus, um daqueles homens que só surgem de tempos em tempos na terra. Um homem que nada mais aspirou que a ser um bom e fiel soldado de Cristo. Um homem que doou todo o seu coração a serviço do Evangelho em qualquer parte, em qualquer condição e em qualquer religião. Um Chico cândido, de alma pura, que escolheu viver numa casinha simples e tudo doar, buscando em todos os instantes diminuir a dor e batalhar pela paz neste mundo de meu Deus. Um homem que, sendo tão plural, conseguiu ser absolutamente singular. Pôs no crânio um coração e no peito um cérebro sábio, sempre voltando para o bem comum. Um homem que encarnou a mediunidade no que ela tem de mais sublime e deixou atrás de si um luminoso rastro de luz. Um homem que servia e passava, buscando o anonimato, e em se fazendo pequeno, tornou-se imenso diante de Jesus. Um homem em quem os benfeitores espirituais investiam a cada dia mais e muito mais. Um homem a quem Jesus confiou a missão nobre de sair pela vida fora, buscando as ovelhas desgarradas. Francisco Cândido Xavier, um anjo destacado por Jesus para, nas terras do Cruzeiro, ser um guerreiro, um valente guerreiro da paz. Que seria de nós se tu tivesse desistido de ser médium? Como faríamos sem teus livros que tanto nos trouxeram Jesus? Hoje, privados de tua presença material, pedimos a Deus que derrame sobre teu espírito de escola tantas bênçãos quantas foram as letras de teus escritos, as horas dedicadas ao bem e as palavras de consolo. Bênçãos tão intensas quanto o teu amor por nós e tão brilhantes quanto a tua permanência nesta vida. Não nos cabe dizer adeus dos amados teus. Sim, a alma está liberta e no azul do céu singrando, contudo,
viverás em cada página dos livros que a sabedoria infinita te permitiu conceber. Obrigado por nos ter arrebatado da mendicância espiritual e nos ter conduzido pelas veredas seguras do esclarecimento, trazendo o semblante de Jesus para os nossos corações e nos ensinando a ser verdadeiros cristãos. Nós, os seguidores do Espiritismo, lutaremos para continuar a tua obra de iluminação e paz. E cá embaixo, dizemos contigo, Ave Cristo, aqueles que te desejamos seguir, te oferecemos as nossas vidas e nosso amor. Em homenagem à memória de minha mãe e à alegria do nosso encontro, eu vou lembrar a oração que ela gostava, era essa. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Francisco Cândido Xavier, um homem chamado Amor.